Bom dia para vocês. É, é um enorme prazer de novo estar falando com vocês mais um pouquinho, né? Vamos combinar uma coisinha assim, ó. Hoje a gente vai falar de um assunto bem, para mim, tem gente com o microfone aberto. Para mim é um assunto que, assim, eu adoro de paixão, né? Então é uma coisa bem simples para eu entender, tá? Eu estudo bastante isso, é bem para mim se tornou simples, tá? Mas pode ser que para vocês algumas dúvidas surjam mediante as coisas que a gente vai apontar, que a gente vai conversar. Então, para a gente poder entender de verdade as dúvidas que vocês tiverem, ou se vocês quiserem complementar, colocar alguma coisa que vocês também possam, né, estar socializando com todos, abra o microfone, pede para falar, porque às vezes na escrita não fica tão bem compreensível o que vocês querem dizer. Pode ser combinado dessa maneira? Eu gosto de ouvir as pessoas. Tudo bem para quem está ajudando aí a Amada, acho que a Ju também, né? Ok, estamos aqui, Eliandra. Eu prefiro até que pergunte mesmo, Amada, porque às vezes na hora de escrever a gente não entende muito bem o que a pessoa quer colocar, né? Ou se quiser continuar fazendo pela escrita também não tem problema. Sim, a gente combina, na hora que tiver alguma pergunta, a gente lê para você, no momento que você achar melhor. Não, pode interromper, não tem problema não. Tem gente que não gosta, mas eu não ligo. Pode interromper que a gente conversa, depois eu retomo. Sem problema. Combinado. Mas pode deixar eles falarem também tranquilamente, sem problema também, viu, Mada? Só organiza as mãozinhas aí, porque você sabe que eu fico sem ver quem entra, quem tá pedindo, quem não tá. Pode deixar. Fique tranquila, a gente comanda aqui. Agora eu vou sumir um pouquinho. Agora vai entrar a tela. Projetou? Sim, está na tela. Só me alerta a hora que eu puder começar, tá, Amada? Ok. Tá na tela, o momento que você quiser, estamos aí. Não vai dar mais um tempinho para eles? Pode começar ali. Acho que já deu, já tem quase 10 minutinhos aí, eu acho que já tá. Deu. O pessoal vai entrando, né? Boa TPC. Obrigada, viu, Mandinha? Para todos. Assim, ó, vou começar falando até do que aconteceu ontem na TPC. O assunto ele é muito grande. Eu tentei operar um milagre ontem e não deu certo, esse meu milagre. Eu acabei parando na metade. E aí a gente combinou de dar continuidade na próxima TPC da DE. Pode ser que aconteça a mesma coisa com vocês, tá? Porque eu prefiro que vocês interajam, que vocês perguntem, que a gente converse, troque informação, do que ficar colocando um monte de informação e não servir para nada. Aí é um assunto interessante para aprendizagem, inclusive acadêmica. Quando a gente fala em neuroaprendizagem, a gente não está falando só na acadêmica, está pensando numa aprendizagem geral do indivíduo que vai refletir na onde? Nos comportamentos que ele tem, tá? E a acadêmica entra também, se a gente seguir os mesmos princípios, dá para entender muito bem com relação à parte acadêmica, quando a gente fala de neuroaprendizagem. Se a gente tentar seguir a mesma linha de como funciona o nosso sistema nervoso com relação ao ato de aprender,
nós conseguimos trazer também muitas coisas, muitas vantagens para a parte da escola, tá? Então, de novo, eu gostaria que vocês interrompessem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não que eu saiba tudo, porque a gente pode até não estar muito bem engajado, porque é uma área muito grande, né? Esse tema, na verdade, tem uma área que abrange muitas coisas. Então, pode ser que a gente nem saiba tanta coisa mais profundamente com relação a algumas dúvidas que vocês possam trazer, ou se vocês quiserem contribuir também, é muito bem-vindo, tá? Eu vou começar com uma leitura que, para mim, né, ela tem muito sentido e me motiva a todo momento a procurar, né, mais informação com relação a isso. Como eu disse lá no início, eu adoro, tenho uma afinidade imensa desde a faculdade com relação a esse tema, e eu me especializei também nele, gosto muito, entendo bastantinho, mais ou menos, porque ninguém entende tudo, né? Mas um pouquinho de experiência a gente tem. Então, ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Então, se a gente pensar, não tem como ter aprendizado sem essa máquina incrível que nós temos estar num bom funcionamento e fazendo todas as funções a qual ela tem, né, que ela realiza no nosso organismo. Eu gosto bastante dessa frase, e faz eu pensar bastante também o quão importante é esse órgão, na verdade, para a gente, até para a nossa sobrevivência, né? Então, todo estímulo, qualquer tipo de informação que nós conseguimos captar, tanto do meio externo quanto do meio interno do nosso próprio corpo, e que é processado pelo cérebro, pelo sistema nervoso, ele acaba formando uma base, né, que vai ser essa base para o nosso aprendizado em geral. Então, eu tive um estímulo, eu consegui processar esse estímulo, eu captei esse estímulo e processei, porque às vezes a gente capta e não processa. Então, eu captei, eu processei esse estímulo, ele acabou fazendo o quê? Formando uma pequena base para a gente poder ir acrescentando coisas conforme eu tenho mais estímulo. Então, essa base, ela serve para o nosso aprendizado. E toda a aprendizagem que nós temos, nós conseguimos fazer mudanças, né, com relação à parte estrutural do nosso cérebro. Nós fazemos verdadeiras trocas, conexões diferentes, a gente muda a configuração do próprio cérebro com o aprendizado. E se ele iniciar precocemente, melhor ainda, tá? Porque aí o que eu faço? Eu tenho essa base e conforme vai passando o tempo, vai inserindo outras informações, vindo outros tipos de estímulo e, claro, né, intercalado com religião, com valores, com a própria comunidade que a pessoa está inserida, com a cultura, com algumas coisas externas que possam vir a estar, vamos falar assim, contribuindo, interferindo com relação à captação, ao processamento, ele vai estruturando mais ainda. Então, ele vai mudando cada vez mais. E isso fica nítido com relação a que existe um aprendizado. Por quê? Porque o indivíduo acaba mudando os comportamentos, né? Vou dar um exemplo mais ou menos assim para vocês. O mesmo estímulo que a gente teve quando criança, ou na adolescência, ou agora um pouquinho mais para o adulto, o mesmo estímulo, nós reagimos de maneiras diferentes. Por quê? Porque nós já tivemos uma aprendizagem diferente, nós adultos, da reação do adolescente e da criança. A mesma coisa, do adolescente para a criança, o mesmo estímulo também dá diferença no comportamento que ela vai ter mediante a ele. Porque a gente já teve uma constituição de aprendizagem. Por isso é muito importante o estímulo com relação à parte das crianças, né? Muitos dos nossos alunos trazem algumas condições
de falta de estímulo inicial. Aí a gente tem que começar do zero com ele. Então, a aprendizagem não tem aquela base para a gente poder ir para frente. E acaba que a gente tem que começar o início do processo ali. Então, atrapalha bastante. Isso acontece com alguns indivíduos, ou seja, com alguns alunos que nós temos em sala de aula. Outros já vêm bem estimulados desde pequeno, dá diferença entre um e outro. A gente percebe isso. Isso é interessante, por isso que a gente tem tanta coisa diferente dentro da sala de aula, né? Alguém abriu o áudio, será que foi de propósito? Não, acho que não. Então, muitas pesquisas foram realizadas, isso, apesar de ser uma ciência extremamente nova, quando a gente pensa no âmbito ciência, é uma ciência nova, tá? Tem muito ainda a se conhecer, mas muitas coisas que já foram pesquisadas, dá para a gente ter uma boa noção de como a gente consegue fazer uma aprendizagem através de entender os conhecimentos de como o cérebro processa as informações, tá? Então, ela é extremamente importante com relação a como que ele está funcionando, como que ele processa toda essa captação de informação, para quê? Para solidificar, né, para sedimentar no ato de aprender. Então, tem muita pesquisa ainda a ser feita, e quanto mais tecnologia que a gente tem, mais a gente consegue ir procurando, achando situações. Tanto é que, assim, existem áreas bem específicas da captação, de entendimento com relação aos estímulos que a gente recebe. Existem variações, e a gente consegue entender o que está acontecendo através dessas novas pesquisas, e quanto mais, é o que eu falei, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente consegue ir a fundo com relação à parte do ato de aprender, de como o cérebro está processando essas informações e está tendo esse aprendizado, tá? E é claro que todo esse aprendizado vai refletindo na onde? Nos nossos comportamentos. Então, pensando nesse processamento, a gente tem que pensar no processo de aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, a gente sabe que envolve muitas áreas, né, de conhecimento. E quanto mais áreas de conhecimentos tem, mais funções cerebrais, né, mais áreas do sistema nervoso nós necessitamos para que a gente tenha a mobilização dessas áreas, para a gente ter essa aprendizagem. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós, dentro da escala evolutiva, nós seres humanos, dentro da escala evolutiva dos animais, nós acabamos sendo os de ponta, porque a gente tem essa capacidade cerebral que muitos outros animais ainda estão iniciando. Então, eles também vão ter evolução, certamente, né? Mas nós, seres humanos, estamos na frente. Isso distingue a nossa espécie dos demais seres vivos, animais, vamos dizer assim, tá? Então, todo esse processo de aprendizagem tem áreas de conhecimentos diversas envolvidas, e essas áreas de conhecimento, elas requerem um processamento neural também bem diverso e específico. E isso nos traz, assim, uma distinção muito grande com relação aos demais animais. Vocês vão parando se vocês precisarem, tá bom? Então, esse processo de aprendizagem, por ela requerer tantas áreas de conhecimento, ela também, na verdade, envolve vários processos cognitivos, né? E ele tem por base, na verdade, assim, ó, a atenção, a memória, percepção, entendimento dos símbolos e códigos, né? E tudo isso permite a formação do quê? De conceitos. A gente aprende a resolver problemas, a gente tem raciocínio, a gente aprende a se comunicar efetivamente, ou seja, não só através da escrita, mas também através da fala. Então, o ato de se comunicar é se fazer entender, independente de como. Então, a gente tem como fazer todos
executar todas essas ações, tendo como base o quê? O ato da atenção, da memória, da percepção, ou seja, focar, memorizar, o jeito que a gente capta a informação. Então, para ter esse processo cerebral e ajudar no processo de aprendizagem, eu tenho que ter pelo menos essas bases, no mínimo, tá? Estou acelerada, né? Então, como que a gente consegue fazer... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Como que a gente consegue voltar como que a gente consegue ampliar essa base para auxiliar no processo de aprendizagem? Através de 4 pontos importantíssimos, tá? Que é a oportunidade, a prática, o método e a motivação. São 4 pontos de extrema importância para a gente poder acelerar, ajudar a mudar, na verdade, os processos cognitivos. Quando a gente faz essas alterações, lembra que a gente tem modificações estruturais que auxiliam no ato de aprender. Então, esses 4 pontos são de extrema importância para a gente poder dar uma energia a mais, vamos dizer assim, para os processos cognitivos, para eles trabalharem de uma maneira mais harmônica e com mais atividade, para que eu gere melhor um aprendizado, tá? Então, quando a gente fala assim, o que traz a oportunidade, na verdade? O que a oportunidade nos traz? Né? Ela traz o quê? Uma capacidade de melhorar algo que nós já possuímos. Desculpa. De que nós já possuímos e que nos traga benefício. Então, tem coisas assim que a gente já tem, só que se eu der algo a mais, eu consigo ampliar isso aí. Isso só vai me trazer benefício. Como que a gente pode estar fazendo isso dentro de sala de aula? Através de promoção de leitura, a gente sabe que leitura traz tanto concentração, atenção, quanto traz imaginação, criatividade, né? Através de jogos, para quê? Para que a gente poder fazer o aluno pensar mais, raciocinar mais, fazer com que ele tenha um processamento, as células nervosas fiquem mais ativas, ele consiga trabalhar com bastante capacidade, né? Realização de trabalhos, principalmente de pesquisas com relação a ele estar fazendo debates. Então, são todas situações, na verdade, que vai envolver quem? O aluno dentro do processo. Ele não vai ser aquele aluno que vai estar ali só para receber a informação. Vai fazer ele se mexer, vai pôr ele em movimento. Então, se a gente oferecer oportunidades para isso, e a maioria das aulas, a gente começa assim, né? Quando a gente está planejando a aula, a gente traz um pouco de resgate, a gente acaba trazendo informações novas que vai desafiar ele e assim por diante. A gente usa esses 4 passos, talvez não pensando, como fala, explicitamente, mas a gente acaba fazendo isso. Agora, sabendo, vocês podem ampliar isso aí, na verdade, tá? Então, a oportunidade, de novo, uma ocasião favorável para que ele desenvolva ainda mais o que ele já tem, tá? E a gente pode estar colocando esse aluno, né, como um protagonista, a gente está colocando ele em movimento, ele como centro da aprendizagem. É muito importante isso. Ele consegue desenvolver melhor com relação a isso. A mesma coisa acontece quando a gente fala da prática. A prática também é uma coisa importante para o aluno, tá? Porque a prática traz, né, faz com que o cérebro, ele crie uma memória de longo prazo, fixa a atenção dele para ter aprendizagem. Então, quando a gente tem vamos falar assim, quando a gente pratica a informação, ela vai cada vez mais sendo solidificada e é claro que a gente acaba tendo uma aprendizagem melhorada com relação a isso. Tá? Então, a prática é uma coisa super importante para o cérebro conseguir funcionar de uma maneira mais sedimentar, assim, sedimentando uma informação mais precisa. Tá? Então, quanto mais prática vocês oferecerem para ele, mais ele vai exercitar
e cada vez mais que ele vai exercitando, ele vai ampliando até ele chegar numa aprendizagem realmente, como fala assim, uma verdadeira aprendizagem com relação àquele estímulo que ele está captando, tá? Outra coisa também importante, além da oportunidade da prática, é o método. Então, como eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Também é importante. Quando a gente pega um método, usa um método, na verdade, aonde também a gente envolve o aluno, nós, professores, percebemos a diferença do que aquele quando ele está só receptivo. A aprendizagem, ela é melhorada. Quando eu estou envolvendo ele, quando eu faço ele procurar, eu vou sair assim, ó, nós estamos realmente enraizados, isso aí eu estou me colocando também. Eu também faço isso direto. Nós somos tradicionais e é difícil a mudança. Tem professores que já conseguiram, tem professores que estão a caminho e tem outros que ainda não. Tá? Então, nós somos totalmente tradicionais, ou seja, a gente chega, faz até as perguntas, né, estimula um pouquinho eles, aí a gente vai dar os nossos conceitos para eles e cobra dessa maneira. Isso é um formato normal de aula. Nós aprendemos, a nossa base é essa, né? Mas, se a gente parar para pensar o quão importante é você trazer, sim, instigar ele no início da aula, depois deixar ele fazer, e depois vinha a intervenção, né, usando inclusive os erros e acertos dele com relação ao que eu quero, ele vai aprender mais. Isso, não sou eu que estou falando, na verdade, é o que a gente consegue ler dentro da neuroaprendizagem, tá? Esse processo é diferente. Então, ele se envolve, tenta fazer, e depois a gente vem com os conceitos, fazendo com que ele reflita se está certo ou se está errado, apontando. E é difícil esse tipo de formato, mas hoje seria, vamos dizer assim, um dos melhores métodos para a gente poder estar aplicando. Só que não é fácil para o professor, para o próprio aluno não é fácil, porque ele também não está acostumado com esse tipo de método. Né? Família nem se fala, eles vão achar que vocês não estão trabalhando de maneira correta. Então, outras coisas, assim, a gente sair um pouco só da maneira que a gente já está fazendo. Por que não trabalhar? Eu estou na área de linguagens, né? Não vou cuidar de eu falar besteira, hein, gente? Vocês me ajudem aqui. Por exemplo, vou trabalhar figuras de linguagem, por que eu não posso fazer análise de música? E eles gostam. Então, eu estou dando estímulo para eles de uma maneira, né, uma oportunidade, vamos dizer. Estou oferecendo uma oportunidade, estou dando um método diferente e ele pode ter aprendizado, sim, com relação a isso. Olha, eu não consigo ver. Oi? Eu não estou conseguindo ver imagem, não está tendo imagem? Tá, sim. Acho que eu estou com dificuldade, imagem, então, desculpa. Sai entra de novo, professor. Às vezes tá é o sistema, né? A conexão, né? Eu vou sair, então. Tá. Eliandra, aproveitando aqui que o professor no YouTube, o professor João Manuel, ele disse assim: penso que a repetição encurta o caminho na aprendizagem. O que você acha da colocação dele? A repetição encurta, ela auxilia. Nem sempre, ó, cada indivíduo é de um jeito. Às vezes, para um dá certo, mas para outro não. Ela ajuda bastante porque, na verdade, a repetição, para a formação de memória. E é um requisito imenso para a aprendizagem, a memória. Né? Ela solidifica, né? A repetição, ela traz uma solidificação de memória, porque a gente começa com uma memória uma memória sensorial, ela acaba se tornando uma memória de curto prazo, e se ela for estimulada e processada novamente, ela acaba fazendo o quê? Formando uma memória de longo prazo. Então, é nesse sentido que estimula, e, dependendo da pessoa, realmente ela encurta o caminho. Por quê? Porque eu não vou ter que ter todo esse processamento de novo. A hora que eu for falar um pouquinho de memória,
eu acho que ele vai entender melhor. Então, essa prática traz, sim, um encurtamento, se a gente for ver bem. Mas é claro que, depende do indivíduo. Tudo que eu estou falando assim aqui é vamos dizer, um padrão, tá? Nunca se esqueçam das diferenças de cada um. Será que eu coloquei o que ele queria? É difícil saber, né? Ele está lá no YouTube. Se ele tiver mais algum uma colocação, eu aviso. Tá, obrigado, Mada. Então, depois do método, aqui no método, a gente pode estar também utilizando o que eu estava falando, né? Música, a gente pode usar interpretação, em vez de ser de texto, por que não interpretar um vídeo, né? Isso eu vou estar trazendo coisas diferentes e estou tentando entrar no mundo deles. Eles são diferentes da gente. Lembra sempre disso, né? E a escola é para eles. Nós temos que nos adaptar à nossa nova realidade, né? Os nossos alunos, eles são bem diferentes de nós. Eles perdem algumas coisas, porém eles estão à frente nossa de outras coisas. Eles conseguem, muitas vezes, focar atenção em 2, 3 pontos e nós não. Então, a configuração cerebral deles já está diferente da nossa. Então, nós também temos que pensar em nos adaptar a eles e mudar esses métodos. Tem hora que eu preciso de tradicional, sim. Eu tenho que fazer com que ele aprenda também a ter atenção. Mas eu tenho que ir diversificando o máximo que eu posso e eu não vou estar errando com relação à aprendizagem. Né? E outra coisa que é de extrema importância também é a motivação. Então, quando você dá um motivo para ele aprender, um objetivo para ele buscar, como eu disse, colocar ele primeiro a fazer e depois ele fazer o procedimento, depois você vir com a teoria, fazer ele buscar, fazer ele ir atrás, ele não ser receptor, e sim o ator, né, através de motivação, muita motivação, ou com questionamento inicial, ou você colocar uma situação desafiadora que vai fazer ele pensar, que vai botar ele em movimento, ele vai ter um aprendizado melhor. Então, a parte da motivação também é um ponto bem importante da gente parar, pensar, né? Porque traz também um grande aprendizado para ele, ajuda, na verdade, na consolidação do aprendizado. Tá tudo bem? Posso ir para frente? Por enquanto, tudo bem. Então, a partir de agora, a gente colocou, na verdade, os 4 pontos fundamentais para a gente ter o quê? Todo o processamento cognitivo. Então, esses 4 pontos que eu falei, na verdade, auxilia quem? Como se processa a parte cognitiva no nosso sistema nervoso, né? E dessa maneira, quando a gente usa esses quatro itens combinados, que um vai levando ao outro, com certeza, né? Quando a gente combina isso, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo com que o indivíduo tenha obtenha, na verdade, uma aprendizagem melhorada, uma aprendizagem real da situação, né? Daquele estímulo que eu estou dando para eles. Então, a partir de agora, eu vou começar a entrar um pouquinho mais na neurociência mesmo. Para quê? Para que vocês consigam entender como que se dá todo esse processamento nervoso com relação ao aprendizado. Então, na verdade, o processamento se dá em quatro coisas importantes. Só que para entender esse processamento, eu preciso começar a entender pelo menos um pouquinho a estrutura do sistema nervoso. Gente, mas assim, pensa, eu estou falando anatomicamente, morfologicamente, nós temos, o nosso cérebro ele é dividido em 2 partes, direita e esquerda, e de uma maneira bem simples, tá? E simplificada, porque tem milhões de outros autores que colocam subdivisões, né, funcionais no sistema nervoso. Eu vou falar assim a mais simples que tem, tá? Que é entre o direito e o esquerdo.
Então, quando a gente fala em hemisfério, ou seja, a parte esquerda do nosso cérebro, a gente está falando de um cérebro que ele é muito mais lógico, que ele é muito mais racional, tá? E quando eu estiver falando do hemisfério direito, eu estou falando de um hemisfério mais afetivo, ele é mais criativo, imaginativo. Mas isso não é regra. Existem alterações, tá? Por que nós conseguimos dar pelo menos essa divisão? Como eu disse lá no início, através de várias pesquisas, nós conseguimos perceber, né, dando estímulo para a pessoa, a gente consegue perceber qual é a área que existe vamos falar, a ativação das células nervosas. Então, por isso que a gente consegue dar uma classificada com relação a direito e esquerdo e o que cada um dos dois trabalham, mas é de uma maneira bem grosseira. Isso é um padrão e pode ocorrer de outras maneiras em outros indivíduos, tá? Isso não é uma coisa, vamos falar assim, fixa. É um padrão. Normalmente acontece a mesma coisa entre um indivíduo e outro, mas eles jamais, independente de qualquer divisão que a gente pense, tá, entre sendo emocional e racional ou afetivo e lógico, independente disso, os dois vão sempre estar trabalhando junto. Tanto é que eu tenho uma estrutura que chama corpo caloso, que conecta o lado direito com o esquerdo. São onde passam as fibras nervosas das células nervosas, né? As fibras, elas trocam informação de um lado para o outro. Então, se eu tiver assim, vou dar um exemplo. Se eu eu estiver escutando alguém, estou escutando alguém falar comigo, eu consigo processar toda essa parte de entendimento da palavra, do código, de tudo que tiver que formar a palavra, para eu entender a palavra, estou fazendo isso tudo do lado esquerdo. Porém, o meu lado direito, ele está entendendo o tom da voz, ele está vendo se está com agressividade, se está com afetividade. Então, cada um capta de uma maneira. Aí os dois, através do corpo caloso, juntam-se essas informações, aí eu consigo ter um entendimento real do que está acontecendo. Vocês conseguiram entender? Eliandra, só um comentário no YouTube, que às vezes existe um atrasinho na transmissão, então a Solene, ela comentou que a motivação é fundamental para realizarmos tudo nesta vida. E aqui no Teams, no chat, a Maria Aparecida Calil, ela disse que está trabalhando as reflexões da pandemia por interpretação, resultando em fotos. E ela disse que o trabalho está ótimo e dá para fazer um grande mural, isso em arte. Eu sou suspeita em falar em arte e educação física, Amada, porque são dois componentes que traz um ganho, um desenvolvimento tão grande, principalmente com relação à aprendizagem do indivíduo. Então, eu não posso nem ficar falando muito, né? Senão os outros vão ficar bravos comigo. Mas esses dois componentes, eles são, assim, essenciais, na verdade, para o desenvolvimento do aprendizado, né? Eles trazem muita base mesmo, para o desenvolvimento. Então, eu só quero entender se ficou claro para vocês que, mesmo estando o direito e o esquerdo separados, eles trabalham de uma maneira totalmente integrada. Um não consegue trabalhar sem o outro. É como dentro de uma escola, cada um tem uma função. O diretor tem uma função, o coordenador tem outra, o secretário tem outra, o aluno tem outra, o professor tem outra, o merendeiro tem outro, o agente tem outro. No cérebro acontece a mesma coisa. Existem regiões específicas para captar essa informação e iniciar o processamento. Mas ali não acontece sozinho. O processamento, ele dá início em um local. Porém, ele precisa de todas as outras áreas, e quanto mais estímulo for elaborado, mais áreas do sistema nervoso ele vai requerer. Tá? Por isso que é interessante a gente pensar
naqueles 4 pontos, que quando eu consigo juntar os 4 para oferecer o estímulo para o aluno, eu vou acabar oferecendo um estímulo super bem elaborado e o sistema nervoso vai ter que requerer isso, independente por onde está entrando, se está entrando pela parte auditiva, pela parte visual, pela parte tátil, independente, tá? Ele vai ser o quê? Vai ter que ser bem processado. Para ele ser bem processado, ele vai ter que requerer várias áreas. E essas áreas, elas são realmente, elas esperam ficarem bem integradas. Um trabalha em colaboração com a outra, para a gente poder sempre chegar na onde? Na melhor resposta que é possível para aquele estímulo que foi captado. Aí eu tenho uma aprendizagem mais fortalecida, vamos dizer assim, tá? Então, ó, independente dessa divisão, lembre-se sempre que ele trabalha de uma maneira totalmente integrada. Ele não consegue, a não ser um ato reflexo simples, medular, vamos dizer assim, que só precisa da medula espinal, né? Aí não. Mas se eu requerer centros nervosos superiores, que são os hemisférios cerebrais, eles têm pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 conexões entre as áreas, para poder elaborar uma boa resposta com relação ao estímulo que vem. Então, pensando nisso, ó, entre um sistema racional e um emocional, a gente tem que pensar que isso tem que estar sempre trabalhando em equilíbrio. Por quê? Porque se a gente não tiver esse equilíbrio, o que acontece? Aparecem os transtornos. Ninguém pode ser muito racional. Ninguém pode ser tão emocional assim. Então, os dois, eles têm que trabalhar meio que numa gangorrinha. Então, ora eu preciso ser mais racional, ora eu preciso ser mais emocional. Então, eu fico, na verdade, nessa gangorra, né, entre um e outro, tentando sempre estabilizar, tá? Deixar mais ou menos estável em equilíbrio. Para quê? Para que eu não desenvolva nenhum tipo de transtorno, né? Isso é bem importante a gente pensar assim, o quanto existe uma dominância, às vezes, claro que existe. Se eu estou requerendo, se eu estou dando estímulo, que eu requero mais a parte racional, é claro que vai ter essa dominância em relação do esquerdo para o direito. Mas se eu estou trabalhando com uma coisa que vai levar ele mais para o emocional, também o emocional vai se destacar antes do racional. Mas isso dependendo do estímulo. Existe uma certa dominância devido àquele estímulo que ele está captando. Mas, normalmente, nosso cérebro ele funciona de uma maneira tão integrada e tão colaborativa que ele permanece em equilíbrio. A tendência é permanecer em equilíbrio. E isso, é claro, gente, que ganha muito quem? O ato de aprender. Que não dá para ser só racional e não dá para ser só emocional. Os dois têm que estar juntos, né? Quando a gente trabalha, seria um outro TPC se a gente fosse pensar em adentrar um pouco mais para a parte afetiva com relação do aprendizado, tá? A gente precisa ter essa parte afetiva junto no aprendizado, porque aí ele vai se envolver realmente na aprendizagem, tá? Ele vai gostar daquilo, é importante para ele. Ele vai gostar. Isso a gente traz um pouco quando a gente traz essa parte de motivação, tá? Então, usando método, motivação, trazendo a prática. Então, trazendo aqueles 4 pontos, evidenciando bem esses 4 pontos, eu trago também a parte afetiva da aprendizagem. Ele acaba gostando de aprender. Ele gosta. Na verdade, nossos alunos gostam de aprender. Tem microfone aberto. Então, ó, para que a gente possa compreender melhor ainda como funciona o nosso cérebro, nós temos que entender quais são os sistemas de funcionamento dele. E o nosso cérebro ele se divide basicamente em três partes. Isso para todo mundo. Isso acontece com todos os indivíduos, tá? Todos os humanos e os não humanos também. Então, quais são os sistemas que o cérebro trabalha? Ele trabalha com o sistema sensorial, motor e associativo. Então, o que vem a ser esse sistema sensorial? É o sistema que
vamos falar assim, ele é habilitado, né, em captar o estímulo. Então, toda informação, todo estímulo que chega à pessoa, ela é captada através do sistema sensorial que o indivíduo tem. Então, são células nervosas especializadas, né, que fazem parte desse sistema sensorial, e elas são especializadas em captar esse estímulo. Essa captação de estímulo ela é extremamente importante. Por quê? Porque quanto mais fortalecido vem esse estímulo, uma regiãozinha que a gente chama de tálamo, lá, que faz parte do diencéfalo, ela consegue falar assim, ó, esta informação tem prioridade. Por quê? Porque o estímulo veio de uma maneira mais configurada e mais forte, então ela dá prioridade para aquilo. Uma das funções do tálamo, na verdade, é filtrar, entender como está vindo esse estímulo. Ele não sabe o que é que tem que fazer, tá? Ele não é função dele. Ele só vai falar assim, ó, esse tem mais intensidade, ele precisa ter prioridade. Esse está mais fraquinho, vamos esperar. Se vier com um pouquinho melhor, eu vou continuar com ele, tá? Então, essa parte sensorial, ela é muito atrelada ao tálamo, que é uma região de diencéfalo, e que seleciona essa informação que está chegando para ser levada para as áreas dos hemisférios cerebrais, tanto direito quanto esquerdo. Isso é um dos sistemas. O segundo sistema, que a gente chama de associativo. Por quê? Eu peguei a informação. Chegou lá o tálamo e falou assim, olha, essa aqui é legal, essa aqui pode ir para frente. Eu vou levar para tal área. Eu levei para lá. Aí, essa parte associativa é que vai ser o quê? A receptora desse estímulo que entrou no sistema nervoso. Então, o que vai acontecer ali nessa parte associativa? Vai ser recebido o estímulo, ele vai ser entendido. Essa região que vai entender, a região inicial, primária, que a gente fala de entendimento. Entendeu esse estímulo? Ele vai fazer assim, ó. Ah, tá. Esse estímulo requer a parte da frente, que é o frontal, ou do pré-frontal. Eu vou requerer a parte temporal, porque eu preciso compreender a palavra falada. Eu preciso de uma parte lá do parietal. Então, ela vai começar a fazer o quê? Distribuir essa informação que foi inicialmente processada para outras regiões também contribuírem. Para a gente formar o quê? Para a gente formar realmente uma resposta coerente e precisa daquele estímulo inicial que foi captado pelo sensorial. Então, o sensorial Eliandra, captou. Oi. Há uma pergunta aqui, é que eu não quero deixar passar muito, senão passa do tempo aí da sua fala. A Calil, ela pergunta se há uma ruptura entre esse ciclo e como fica. Eu não sei se ela quer abrir o microfone e perguntar. Então, eu vou só terminar até o motor e eu volto no que ela falou. Tem sim. Então, ó, peguei, captei, levei para a área associativa primária. Esse neurônio, essas células nervosas, elas iniciaram o processamento e viram que existe a necessidade de outras áreas para formar uma verdadeira resposta com relação àquilo. Ou seja, é ali que acaba dando o aprendizado. Normalmente, depois de processado, o que ele faz? Ele cria uma memória. Tá? E se esse estímulo for suficientemente forte e usar várias áreas e fazer um processamento mais profundo, eu acabo fazendo o quê? Criando uma memória de longo prazo. Se eu criei uma memória de longo prazo, eu tive aprendizado. Eu tive aprendizado daquilo, eu armazenei aquilo, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar uma resposta daquele estímulo. Essa resposta, normalmente, vai o quê? Pela via motora. Tá? Então, a saída da informação é o sistema motor, neuromotor, que a gente chama, tá? Então, essas células nervosas que a gente chama de neurônios motores, elas acabam fazendo uma conexão com a parte muscular,
tá? E com a parte de glândulas do meu organismo. Então, eu tive estímulo, processei, vou ter uma resposta. Dependendo do estímulo, eu vou ter liberação hormonal. Ou, dependendo do estímulo, eu vou ter que me mexer, vou ter que me locomover. Então, quem vai dar a resposta é o sistema motor. Então, pegou, não é que vai dar, ele já processou, ele só vai levar para fora do sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho sede, é um estímulo interno. Eu tenho sede. Meu hipotálamo, que é um especializado em deixar a homeostase do corpo, meu hipotálamo entendeu que está faltando água. Ele vai informar o tálamo vai passar isso para os hemisférios, o hemisfério vai entender tudo que eu preciso fazer. Eu preciso acionar a parte frontal, porque é de planejamento consciente. Eu tenho que planejar o ato de ir até o armário, pegar um copo, ir até o bebedouro, abrir a torneira. Então, eu faço isso de uma maneira sequencial. Só que eu faço, consciente, porém a gente faz meio que inconsciente, porque já tenho aprendizado, né? Eu já tenho memória disso. Então, eu não vou ter que ter todo aquele processamento inicial, né, que uma criança, vamos dizer assim, não tem, como nós adultos. Então, eu fui, planejei, peguei, tomei a água, meu corpo entendeu que já é suficiente, ativei o centro da saciedade, parou. Eu já cheguei ao final. Então, eu peguei, o estímulo foi ter sede. Processei essa informação, integrei com todas as áreas que eu precisava. Aí eu dei um estímulo motor. Então, eu fiz a minha perna ir lá, eu mexi meu corpo inteiro para fazer toda essa ação. Então, a resposta veio pelo sistema motor e chegou na minha musculatura para fazer a ação com relação ao estímulo inicial que eu tive. Eu vou pedir, Mada, para você. Acho que ficou claro isso para todo mundo? Ah, sim, ficou sim. O que você gostaria, Eliandra? Ela perguntou sobre se existe ruptura de um sistema para o outro. É isso que ela perguntou, né? Isso, entre o ciclo e outro. E aí ela comenta assim que é preciso ficar atentos aos alunos se esse ciclo é completo. Se não for, precisa dar mais estímulos. Porque pode comprometer a parte motora se há ruptura nesse ciclo. Eu acho que é isso mesmo. O que ele fala, que ela fala de ciclo, eu uso como sistema. Se existe ruptura entre sistema sensorial, associativo e motor, existe bastante. E aí o que você falou é importante, professora, a gente observar isso no aluno, porque muitas vezes ele está tendo um problema fisiológico mesmo, né? Não é a maneira que você está conduzindo a aula, não são os estímulos que você está dando, então precisa ser observado. Nós não somos médicos, mas nós temos um contato muito grande com o aluno. E quando a gente percebe essas alterações, é importante ser passado para frente, mostrar, pedir, solicitar para os pais procurarem um neuro para ver essa parte fisiológica dele, né? Se está tendo toda essa conexão, se está tendo mesmo a captação correta, também é uma coisa importante da gente pensar. Se eu tiver um canal perceptivo alterado, é claro que você pode dar o estímulo melhor possível, não vai ser captado. Não vai ser captado. Ou vai ser captado meia boca. Se ele for meia boca, o tálamo não vai conseguir processar ele, mandar para frente. Então, isso é importante. Também tem ruptura com relação a pegou. Eu peguei, não tive problema nenhum em captar, né? Isso acontece muito com o deficiente intelectual, né? Ele capta a informação. Porém, na hora de dar continuidade, ele não consegue. Ele tem um processamento diferente. Ou se ele dá com uma baixa amplitude, que acaba processando somente algumas áreas e não integrando todas as áreas. E assim por diante. Então, cada indivíduo reage de uma maneira. Até se a gente parar para pensar a nossa diversidade que nós temos em sala de aula, além daqueles estímulos iniciais, prejudicam bastante.
né, que são, a gente chama de precoce, que muitas crianças não têm, a maneira a qual é processada a informação também é diferente. Cada indivíduo processa de uma maneira. Aí entra uma parte genética, entra a influência cultural, o meio a qual ele está, né? Tem variações imensas com relação ao processamento da informação. Então, eu posso ter todos eles conectados sem problema nenhum, todos os sistemas trabalhando bonitinho, um harmonicamente com o outro, porém, eu tenho que pensar nas variações que ocorrem. E é por isso que é tão interessante da gente pensar o quanto nós somos diferentes um do outro, mesmo sendo da mesma espécie, tendo uma genética muito parecida, porque a gente tem 1% de diferença entre um e outro. Né? É 1% só. Dá a impressão que a gente tem uma genética totalmente... Não é. A nossa genética, ela tem 1% de variação, e esse 1% nos dá tanta diversidade. Então, o que vai diferenciar um ser do outro, quando está com todos eles trabalhando da mesma maneira, é o processo associativo. É o sistema associativo, ou seja, o processamento da informação. Tá? Isso vai interferir, sim, na parte motora. Então, tem aluno que tem mais habilidade motora e tem aluno que tem menos. Ou também pode ser que não seja bem desenvolvida a parte da execução. Então, tem que ser observado bastante isso. Será que eu respondi o que ela queria? Se eu não respondi, pede para ela fazer de novo. Ou ela abrir o microfone. Se ela tiver alguma experiência para colocar, também é legal. Ela deve ser de educação física, pelo jeito. A Calil, ela é de arte, ela disse que a disciplina de arte é um grande campo para trabalharmos isso. Ela comenta que ser como suporte, na verdade ela está sem áudio, né? Mas então eu falo por ela, sem o microfone. Na verdade não é suporte, mas sim um bom alicerce para também trabalhar as outras áreas do conhecimento, né? Sim. No YouTube, Eliandra, o professor Jefferson, ele comenta assim: a neuroaprendizagem é um acoplamento estrutural. As interações recíprocas entre o indivíduo e o meio fazem surgir mudanças no indivíduo, mas nossa matrix é contra a evolução de um novo método. Isso que ele comenta. E aí, Eliandra, o que você acha? Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele colocou, mas tudo bem, eu vou tentar pelo que eu entendi. Assim, a neuro, ela traz sim a informação de como faz todo esse processamento, como faz essa integração, mas jamais sozinha. Ela tem sim influência. Nós temos influência de religião, nós temos influência de cultura, da própria comunidade familiar, né? Cultural, vamos dizer assim. Então, não é só a escola que traz aprendizado. Não é só a escola. A vida inteira, né? Tudo que ele convive traz aprendizado. O que ele está falando deve ser com relação à parte de currículo, isso é uma parte de matriz que ele falou? Que isso não permite? Permite. Se você olhar, permite mudanças. Ela até estimula e incentiva isso. Né? Porque assim, o nosso currículo, não só o nosso, como a gente vê do próprio Brasil, de vários estados, eles estão voltados ao entendimento dessa área de neurociência também. Eles colocam bastante esses 4 pontos bem explícitos, esse estímulo de resgatar informação de que o aluno já traz, né? A experiência de vida que ele tem, todos eles são pautados dessa maneira, se for isso que eu entendi. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, Mada. Se ele colocar mais alguma coisa, eu te aviso. A Elaine Nassuato, ela disse que o tema é muito interessante e que você sempre traz contribuições muito importantes para a prática da escola. Ai, que bom, a gente tenta. Mas vocês têm muita prática. Nunca se esqueçam disso. A escola pode contribuir muito com a gente. Os professores, então, nem se falam. Né? A prática de vocês, não que eu não tenha prática, eu também tenho, né? Mas a prática, a vivência que vocês estão tendo na atual cultura é uma coisa extremamente, é um ganho grande
né, da gente pensar para discutir. Por isso que eu falei que eu prefiro que abra microfone, que a gente troque informação, porque eu estou aprendendo também, e muito. Vocês me trazem muito aprendizado também. Então, partindo partindo desses 3 sistemas, dessa divisão, na verdade, em 3 partes de funcionamento, vamos pensar como que se dá de verdade as funções. Eu acabei falando bastante, né, com relação a isso, mas a gente tem que pensar, antes de pensar de novo em como funciona o cérebro, vamos lembrar o quão é dinâmica essa maquininha que a gente tem aqui. Olha o quanto ela trabalha de uma maneira incansável. Porque ao mesmo tempo que vocês estão processando essas informações que eu estou falando, ela está fazendo coisas inconscientes. Ela está deixando seu coração bater, está fazendo você respirar, está fazendo o seu rim funcionar. Ou seja, ela está executando funções vitais para você ficar vivo de uma maneira totalmente autônoma. Então, a gente até acaba estudando essa parte do sistema nervoso, né, à parte, colocando ele como de uma importância tão grande que ele forma um próprio sistema, que a gente chama de sistema autônomo. Então, esse sistema está trabalhando concomitante com tudo que vocês estão tendo de estímulo. Então, está fazendo tanto a parte consciente quanto a parte inconsciente, elas trabalham de uma maneira incansável e junto. Por isso que eu falo que eu admiro demais essa parte. Eu acho que é o órgão, eu sou suspeita, né? É o órgão mais bonito que a gente tem no organismo, é o cérebro, tá? Então, ele é extremamente dinâmico, ele é desafiador, e a gente, nós como professores, nós precisamos entender um pouquinho, pelo menos, de como ele funciona, para a gente estimular mais ainda os nossos alunos. Porque a gente já estimula, mas a gente consegue estimular mais. Pode ter certeza que a gente consegue. Então, na hora de planejar uma aula, lembrar, falar assim, putz, isso aqui eu acho que vai trazer. Pode ser que a gente erre, mas pode ser que a gente acerte, né? Numa dinâmica diferenciada que faz com que esse aluno interaja melhor com a aprendizagem. Então, quais são as funções? A recepção, que é feita por quem? Pelo sistema sensorial, né? A recepção é a recepção mesmo da informação. É como que eu vou estar captando ela. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas essa captação, ela é importante ser não só através de um canal. Eu posso ter essa captação por multimeios, vários sistemas sensoriais integrados. Se eu tiver uma aprendizagem só ouvindo, eu vou processar de uma maneira. Se eu estiver ouvindo e tocando, eu vou processar de outra. Se eu estiver ouvindo, tocando e vendo, eu vou processar mais ainda, que daí eu vou estar mobilizando muito mais áreas do meu sistema nervoso. Então, a recepção é uma coisa importante da gente parar para pensar em quais meios eu vou fazer com que o aluno entenda e capte essa informação que eu quero que ele chegue naquele ponto. Tá? Eu quero que ele chegue a desenvolver aquela habilidade. Então, quais os canais perceptivos que eu posso estar acionando do meu aluno para que ele desenvolva melhor, né? Que ele faça uma análise melhor, que é o próximo passo, né, da função, que ele consiga processar, codificar e decodificar melhor a informação. Então, é uma coisa de se pensar. Qual é a maneira que eu vou estimular ele? Como que ele vai estar captando essa informação? Quais os meios que ele vai captar? Para eu passar para uma segunda fase, que é a análise, que é todo aquele processamento que a gente falou até agora, do processo associativo. Então, eu vou ter uma análise inicial, isso acontece sempre. Então, eu tive estímulo, eu recebi esse estímulo, passei pelo tálamo, o tálamo entendeu a intensidade desse estímulo e transmitiu essa informação para a área específica daquilo. Essa área fez um processamento inicial, iniciou todo esse processo de entendimento do estímulo, aí ele percebeu que ele necessita de outras áreas. Ele começa a fazer as conexões, pode ser que essa área secundária, ela precise de uma área terciária ainda.
ela mesma não consegue elaborar o que a primária pediu, ela pega uma outra área, e assim por diante. Eu vou formando o quê? Uma verdadeira rede de conversa. Então, sabe aquelas mensagens de WhatsApp que vai de um grupo para o outro, assim, ó? É mais ou menos isso que acontece lá dentro de um sistema, do sistema associativo. É um bando de mensagem que vai acionando um grupo, mais um grupo, mais um grupo, mais um grupo, e todos eles em conjunto acabam fazendo uma boa resposta, ou seja, um processamento profundo daquilo ali. Quando eu tenho esse processamento aprofundado, aprimorado, eu acabo tendo o processo de armazenamento, que é a minha memória, tá? Aí a memória eu tenho, como eu disse, da atenção é a mesma coisa da memória e da afetividade. Eu teria que ter um outro TPC para a gente conversar só sobre memória, tá? Então, né, eu tenho o quê? Um armazenamento, eu tenho um guardar. Então, eu recebi o estímulo 1, eu processei de todas as maneiras, de toda maneira possível dela. O que eu vou fazer? Eu vou guardar na gaveta 1. Eu tive um estímulo 2, eu processei esse estímulo 2, eu vou guardar na gaveta 2, e assim por diante. A gente tem categorias de dentro da memória. Então, a gente vai guardando essas informações processadas. Para que a gente tem que guardar tanta coisa? Olha quão importante é. Se imaginem toda vez que você tiver o estímulo, que eu brinquei lá eu falei mais ou menos do ato de beber água porque eu estou com sede. Se toda vez que eu tiver sede, eu tiver que processar toda a informação de novo, imagina a quantidade de gasto de energia que nós teríamos. Não sei se é de conhecimento, mas, por exemplo, 1/5 de todo o oxigênio que nós respiramos durante um dia vai para o cérebro. 1/5 do nosso oxigênio. Os outros 4 fica para fazer todas as outras funções. É uma grande quantidade de oxigênio que eu preciso. Isso, atrelado à quantidade de energia que eu necessitaria para processar toda vez a mesma informação inicial, seria uma coisa assim cruel para o meu próprio organismo, tá? Os meus órgãos iriam falecer com relação a isso. Por quê? Porque eu teria uma energia dispensada muito grande para o sistema nervoso processar. Então, por isso, é importante o armazenamento. A gente criar memória de coisas que acabam sendo rotineiras. E com a aprendizagem não é diferente. Se eu dou informação, mesmo que ele não guarde tudo, alguma coisa vai ficar guardada. E ela vai acabar sendo o quê? O alicerce. Aí eu vou conseguir pegar aquele alicerce e acrescentar mais um tijolo. E assim por diante. Cada vez que eu estimular, eu vou acrescentar um tijolo, um tijolo, um tijolo, até eu chegar na parede inteira. Que é o quê? O verdadeiro desenvolvimento da habilidade. Tá? Então, a gente precisa ter esse processo de armazenamento. Só que para que ele ocorra, eu necessito ter um estímulo que seja processado. Esse processamento ele pode ser muito bem, mais ou menos, ou pouco processado. Ele vai guardar. Só que ele pode guardar tanto, quando ele é bem processado, ele vai para a memória de longo prazo. Quando ele é superficialmente processado, ele fica na memória que a gente chama de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela tem uma durabilidade pequena. Se eu não tiver um outro estímulo em cima dele para ser processado de novo, para ampliar isso, ele acaba se perdendo a informação. E outra coisa importante com relação a gente criar memória também diz respeito à própria célula nervosa. Nós nascemos com uma quantidade imensa de célula nervosa, porque nós não temos o que a gente chama de processo mitótico de divisão celular nas células nervosas. Nós nascemos com todas elas. Só que umas nascem já funcionando em atividade, outras ainda não. Outras ficam ali aguardando o momento dela. Estão nas regiões
corretas, porém aguardando o momento, tá? E se eu tiver que estar processando de novo toda a informação inicial que eu capto e não criar memória, imagina quanto essas células vão trabalhar a mais. Se elas trabalham a mais, elas envelhecem muito rápido. Se elas envelhecem, elas morrem. Tá? Claro que elas são substituídas por grupos ali por perto, né, que tem a mesma função, mas imagina a quantidade de célula que a gente vai perder com relação a isso. Tá? Então, a gente tem que também pensar nessa parte de energia, porque ela vai estar tendo energia o tempo todo, vai trabalhar mais do que ela deveria da capacidade e ela vai vir a morrer. E ela vai ser substituída. Aí, se eu continuar acelerando esse processo, vai ficar ruim. Mas isso não é uma situação, é uma situação extrema, tá? É claro que a gente tem que ativar todas as células nervosas. Tanto é que existem técnicas, inclusive, para fazer isso. Não é nesse sentido, é no sentido de pensar em processar toda a informação o tempo todo. Tem pessoa que tem problema com relação à memória, e ele tem que fazer por esse processo, e tem envelhecimento celular muito mais rápido. Isso também a gente consegue ver dentro da neurociência, tá? E aí, a última função, que é a saída, que é devolver a resposta àquele estímulo, tá? Que a gente também já discutiu bastante com relação a isso. Tem alguma pergunta, Maga? Pode ir para frente. Sim, tem alguns comentários e perguntas. A Carmen Lúcia Marola, ela havia comentado que ela sofreu um acidente e que ela precisou reaprender muitas coisas, e até hoje ela precisa ainda desse aprendizado. A Liliane, aqui no Teams, ela pergunta se a idade interfere no recebimento do estímulo. A idade é um fator... Sim, o caso da Carmen, eu tenho noção do que é, né? Ela teve perda, inclusive, de funções cerebrais, né? Então, tudo que ela... Realmente, algumas coisas que ela sabia já, ela vai ter que aprender tudo de novo. Mas nosso cérebro, como eu disse agora de pouco, é uma coisa tão bonita que faz isso com ela, traz isso para ela. A gente vai discutir um pouquinho sobre a plasticidade neural ou neuroplasticidade, que entra nesse caso aí. Agora, acho que é a Liliane, né, que falou, não lembro mais. Isso, a Liliane pergunta se a idade interfere no recebimento do estímulo. Olha, depende do canal perceptivo. Se for visual, auditivo, ele também tem um desgaste. Então, a qualidade da recepção vai interferir sim, tá? Aí que eu vou falar que teria que integrar mais ainda. Mas a idade também contribui com coisas importantes, né? A sedimentação de um aprendizado também é legal. Como eu brinquei com vocês, é diferente de como a gente capta um estímulo quando a gente é criança e quando a gente é adulto. A gente capta o mesmo estímulo, só que a gente processa de maneira diferente. Então são dois lados, né? Tem coisa boa e tem coisa que não é tão boa assim. Então, se você tiver mesmo, por isso que a gente usa muita lente de correção, muitas vezes a gente precisa pôr amplificador na parte do ouvido, né? Mas, em compensação, a parte tátil, né? Se você for uma pessoa regrada, com uma alimentação legal, ela dura muito, 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 muito. E ela vai tendo um aprendizado cada vez maior em captar a informação. Então, depende muito do canal receptivo que você tem. Mas a idade interfere? Claro que interfere. Se ele não tiver um bom funcionamento, né, isso pode até ser de criança. Uma criança que tem uma perda auditiva, por exemplo, tem a recepção totalmente diferente de uma que não tem. Ou que nasce cega. Né? Tem que desenvolver outras coisas que possam estar a substituir. E mesmo, por exemplo, quando eu chegar na idade mais avantajada, vamos dizer assim, eu também posso estar estimulando outros sentidos que possam estar captando a informação, em vez daquele que está meia boca, que está funcionando não tão bem assim. Acho que deu para explicar para ela, né?
Sim, e acredito também que responde um pouco a pergunta da Valdete, que ela pergunta assim, como estimular a memória de longo prazo? Se parece com o filme da Alegria e Tristeza, aquele Divertidamente? Ah, tá. Ah, olha, o estímulo para você ter é você pensar no processamento. Para você ter a criação de memória de longo prazo, você tem que pensar no processamento. Aí, se você usar aqueles 4 passos de oferecer, dar oportunidade, fazer ele se mexer, de praticar a informação. Então, sempre está dando estímulo com relação àquilo. Então, mesmo que ele tenha um processamento inicial superficial, se você vem com um estímulo que é muito parecido, né, é captado praticamente da mesma maneira e leva para a mesma área, você acaba fortalecendo esse processamento e aí você vai criar uma memória de longo prazo. Então, para criar memória de longo prazo, a gente tem que pensar em como vai ser analisada e processada essa informação. Então, quanto mais estímulo eu der, ou, na verdade, quanto mais intenso seja o estímulo, não é porque quanto mais estímulo eu der, na verdade, porque a gente capta estímulo o tempo todo, né? Esse processo de entrada de estímulo, se a gente parar para pensar, eu estou com calor, então meu ventilador está ligado, o ventilador está ligado, eu estou escutando o barulho dele, eu só não estou dando atenção para ele, mas o meu cérebro está entendendo esse barulho. Eu estou sentindo o vento em mim, o meu cérebro também está entendendo isso. Só que você não está dando a parte atencional para ele. Mas está sendo captado todos esses estímulos ao mesmo tempo, né? É claro que eu estou tentando chamar mais atenção, então você acaba ficando mais focado no que eu estou falando, né? E eu falo, vou voltar de novo. Olha quanto importante e interessante isso, né? Ao mesmo tempo ele fazer tanta coisa, né, junto. Isso é importante a gente pensar no jeito que está chegando essa informação, né? Como eu disse, o estímulo, usando aqueles 4 pontos, eu vou fortalecer a minha entrada da informação para o aluno. Se eu fortalecer essa entrada de informação, eu vou automaticamente fazer com que ele tenha, né, uma integração maior entre várias partes do sistema nervoso para processar essa informação. Aí ele realmente vai criar uma memória de longo prazo, e essa memória de longo prazo está atrelada à sedimentação do aprendizado. E como que a gente vê isso? Através das mudanças de comportamento que ele tem com relação a tais situações, tá? Acho que deu também, né? Sim, responderam aqui que você respondeu perfeitamente a pergunta, e isso também vai de encontro ao que o João Mendes falou aqui no YouTube. Ele pensa que a aprendizagem deve estimular todos os sentidos para dar significado ao conhecimento. Isso que ele comenta. Nossa, eu tenho 15 minutos só, amada. Isso, infelizmente, acredito que... Eu falei que eu ia falar menos hoje, mas não dá. É que eles estão interagindo bastante, então isso é muito importante. Acredito que a gente tem que dar continuidade na próxima TPC, né, Eliandra? Sim, vai ser, eu combinei já com o Lucas, então fiquem tranquilos que eu volto, eu faço um pouco de resgate aqui. Então, para a gente pensar em cérebro e aprendizagem. Então, lembra que lá no início eu falei que toda mudança no meu cérebro que ocorre, ela acaba trazendo modificações estruturais. O que são essas modificações? São as conexões entre as células nervosas. Então, nós nascemos com algumas vias neurais, na verdade, essenciais, que é para a gente respirar, para funcionar a nossa parte urogenital, para funcionar o nosso intestino, a parte cardíaca e assim por diante. Então, quando eu tenho estímulo, eu vou acabar fazendo o quê? Solidificando, ou seja, fortalecendo mais as conexões que eu já trouxe e até mesmo criando outras. Isso vai gerar aprendizado. Então, toda vez que eu tiver mudança da parte cerebral, por que eu tenho essa mudança? Por conta de rearranjos que acontecem, reorganizações de redes neurais, eu vou gerar um aprendizado. E a motivação, como a professora
bem colocou lá, é um dos pontos principais com relação a isso, porque essas motivações, elas vão acabar fazendo essas células se comunicarem mais através de sinapses, e vai atingir uma parte que a gente chama de recompensa. Então, nosso cérebro, ele ama aprender, gente. Ele adora de verdade aprender. O ato de aprender para ele traz um prazer enorme. Vocês sabem, a gente sabe, né? A gente está bem inserida com relação a esse contexto. As drogas psicoativas, elas atingem a mesma área que o ato do aprender, né? Quando a gente entende o que acontece, quando a gente tem a compreensão daquele estímulo que o professor está dando para o aluno, ela tem a mesma área que uma área de droga. Por isso que a gente tem está tão disseminado. O sistema nervoso ama a droga, gente. Por quê? Porque faz ele ficar ativo, faz ele ter uma coisa, uma sensação prazerosa. É claro que tem todo um contexto social que é horrível, todo um desgaste do próprio corpo, tanto físico quanto mental, quanto social, tem muito desgaste, vamos dizer assim. Mas para o cérebro é maravilhoso. Por quê? Porque ele atinge uma parte que a gente chama de centro do prazer, né? Que fica localizado no hipotálamo, e esse núcleo, essas células nervosas, elas, elas, elas ficam super ativas e elas se sentem bem com isso. Então, quando o cérebro ele entra em contato no processo de descobrir, da gente conseguir resolver algumas situações, né, das informações serem bem elaboradas, da gente ficar bem informado com relação às coisas, a ser bem estimulado, ele vai atingir também o sistema de recompensa. Então, ele vai entender que ele tem um prêmio, ele vai ter uma sensação super positiva. E essa sensação positiva vai estar ali no centro da saciedade. E ela pode ser, quando a gente traz aprendizado, normalmente a sensação é para ser positiva, mas existem aprendizados que também trazem situações de sensação negativa, mas isso não quer dizer que não seja aprendizado, também dá. Então, as duas sensações, tanto positiva quanto negativa, vai atingir o mesmo sistema de recompensa, e esse sistema de recompensa vai agir lá no meu centro de prazer e vai fazer com que eu tenha o aprendizado, tá? Então, é bem interessante a gente pensar com relação a isso. Olha, essa informação é uma coisa bem interessante de se ter, de pensar o quanto ele gosta de aprender. Então, por isso que eu falei, todo mundo gosta de aprender, né? Depende muito do quê? Da minha motivação. Se eu tiver uma motivação legal, as minhas células nervosas, elas vão também trabalhar de uma maneira diferenciada, fazendo com que eu tenha mudanças com relação a isso. E essas mudanças vão contribuir para chegar numa sensação positiva, ou até mesmo negativa, como eu disse, de um sistema de recompensa. Então, é importante a gente parar para pensar também com relação a isso, tá? E uma das coisas que não dá para não falar é sobre a atenção, que é a minha porta de entrada do aprendizado. Eu já falei um pouquinho com relação a isso, né, mas nós somos diferentes dos nossos alunos. Eles têm sistema atencional diferenciado de quando a gente traz, na verdade, né? Eles conseguem prender atenção em 2, 3 pontos ao mesmo tempo. É claro que isso acaba atrapalhando um pouco na qualidade da captação, mas eles conseguem, muita gente não consegue. Eu consigo desde que eu posso, por exemplo, ter que estudar no meio de 50 pessoas. Eu não tenho como, eu consigo fazer isso, mas com treino. Eu aprendi a desligar dos outros estímulos e focar no que eu estou fazendo. Então, eu posso estar estudando numa festa. Eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que não consegue. E tem aluno que consegue. Assim, é muito relativo, é muito da própria pessoa isso. Mas o sistema atencional é uma coisa extremamente importante com relação à parte
de você iniciar o aprendizado, tá? Então, o que é realmente a atenção? É dar foco. É você dar foco. Isso é atenção. É foco ao sentido que você vai captar o estímulo. Então, é você dar o foco ao estímulo a qual você vai captar o estímulo. Por exemplo, assim, ó, quando eu falo para vocês, prestem atenção aqui. Qual o estímulo que eu estou dando? Qual canal que eu estou pedindo para vocês terem mais atenção? O auditivo. Ou senão eu viro e falo assim, ó, vejam isso aqui. Eu vou estimular o visual. Então, eu tô chamando a atenção, na verdade, para a pessoa fazer o quê? Focar com aquele sentido para captar a informação melhorada. Então, o professor ele tem que ficar o tempo todo falando assim, ó, isso aqui, gente, ó, presta atenção nisso. Por quê? Mesmo que a pessoa não queira, mesmo que ela não tenha interesse nenhum por aquela aula, a hora que a gente fala assim, ó, presta atenção aqui, o cérebro dela foca, né? A não ser que ela tenha algum outro tipo de problema, mas ela vai, mesmo ela não querendo, ela vai focar, tá? Mesmo ele não querendo estar participando ali. Então, se você faz isso, você chama a atenção do canal. Se você chamar a atenção do canal, você tem a recepção, né? A captação dessa informação melhorada. Conseguiram entender? Então, ó, eu chamei a atenção. Ó, prestem atenção aqui. A minha voz faz com que eu acabe fechando os outros canais e estimulo o canal auditivo a aumentar a concentração com relação a isso. Então, o cérebro acaba fechando, né? O cérebro não, a gente sabe que é o hipotálamo, na verdade, acaba não deixando ir para frente os outros estímulos e fala assim, ó, esse aqui tem prioridade. Depois desse, você vai. Então, ele faz isso com o sistema atencional. Então, é importante a gente pensar também em sempre estar chamando a atenção do aluno para que ele foque. Como eu disse, mesmo ele não querendo, quando a gente faz essa intervenção, o cérebro faz isso automaticamente. Tá? Ele foca naquilo. Então, é interessante trabalhar, se a atenção ela trabalha com seleção, com filtro, priorização, relevância, né? Dentre tantos outros fatores. Ela faz isso, o sistema atencional faz isso, e ela é a porta de entrada para aprendizado, sim. Se você não tiver isso, você não capta a informação corretamente. Se você não captar a informação corretamente, você não tem um processamento legal, um processamento profundo daquela informação, você não cria memória e muito menos base para o aprendizado. Mas acho que eu vou ter que passar uns 2 minutinhos. Será que pode? Pelo menos para eu parar onde eu preciso. Eu acho que dá para dar uma acelerada, porque eles têm a TPC também da EFAP, né? Tá. Então, ó, quanto ao processo de memória, depois eu também volto um pouquinho. Só lembrando que a gente tem vários tipos, né? Desde a sensorial até a última, que a gente chama de execução, na verdade, de sedimentação, que é a de longo prazo. E elas são importantíssimas de serem realizadas. E uma coisa importante para nós, professores, sempre retomar, tá? Independente se a sala é 10 ou 0, é importante retomar, porque toda vez que a gente busca esse auxílio de memória, a gente vai trazer à tona coisas importantes para a gente poder somente não começar de novo, mas acrescentar informação. Então, depende, é claro, de cada aluno, né? Mas é importante que a gente sempre esteja oferecendo para os alunos uma retomada, para a gente poder resgatar essa memória. Tá? Depois eu volto um pouquinho mais nisso. Aí eu tenho algumas coisas que dá para a gente pensar em memorização, que é a repetição, as rimas de jogos, criação de imagens mentais, mapas mentais, palavras-chave. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um negocinho que é interessante da gente pensar na parte de léxico, do vocabulário. Palavras-chave é muito mais fácil de ser memorizada do que um texto inteiro. Né? Então, se você depois chamar atenção com relação àquelas palavras-chave,
de um texto que você fez a interpretação com ele, vai voltar à memória dele o significado mais preciso dele, se você utilizar a palavra-chave. Então, também é uma dica legal de trabalhar com os alunos. Alguém pode ler para mim? A Cassiane, que eu acho que vai gostar de ler esse texto. Este pequeno texto serve para apenas... Opa, já me pegou. Apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Eu, Martinha, outra maneira de você de estar brincandinho um pouquinho com vocês, ó. Como o produto estava danificado, eu devolvi e pedi meu dinheiro de... Eu sei a resposta. Acho que todos sabem. A gente não precisa completar a frase para entender o sentido dela, né? Isso é uma coisa bem legal da parte de memória que nós temos. É só para exemplificar para vocês, na verdade, o que nossa memória... Olha o quão importante é a nossa memória. Imagina se eu tivesse que codificar, vou voltar aqui, ó, os números e as letras para formar uma palavra. A gente trabalha com um sistema alfabético, né, com códigos. E o nosso cérebro, lá, eu vou falar mais precisamente dessa parte, é processado lá no lado esquerdo. Então, ela pega tanto as letras quanto os números, eles juntam. E isso fica guardado na minha memória. Então, toda vez que eu entrar em contato com essa sequência de código, eu não vou precisar fazer de novo. E ele entende tanto letra quanto número de uma maneira meio que parecida. Por isso que a gente consegue misturar. A gente consegue misturar e consegue formar a palavra, né? E a mesma coisa a gente conseguir completar as frases aqui. Né? Por que a gente consegue, então, fazer isso? Nós utilizamos, na verdade, a parte de codificação que já foi feita e já está guardada na nossa memória. Era só para brincar um pouquinho para vocês entenderem. Não é nem nesse contexto que eu uso essa parte, né? Mas é só para vocês entenderem o quão importante é a gente ter essa memória. A gente criar essa memória. Então, estimular a parte perceptiva do meu aluno de captação é muito importante para que ele tenha um processamento real. Se eu tiver um processamento real profundo daquilo, eu vou ter memorização. Se eu tiver memorização, eu vou ter base para aprendizagem. Aí eu só vou continuar subindo os tijolinhos e aumentando cada vez mais até eu chegar na parede, depois na outra, depois eu vou chegar no telhado e vou construir a minha casinha. Ou seja, eu vou ser competente, tá? Eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Falta um minuto. Então, infelizmente, Eliandra, porque às 10 horas começa a TPC na IFAP, mas todos estão aqui elogiando a TPC, falando que contribuiu muito para a aprendizagem de hoje e que também para a prática no dia a dia na escola. Não vou poder ler todos os comentários, que são muitos, todos estão elogiando bastante. Mas a gente agradece imensamente, Eliandra, foi espetacular essa TPC, em nome de toda a equipe aqui, porque somente eu que estou com o microfone no momento. Então, eu agradeço imensamente a esta formação, que hoje atendeu quase 300 professores. Nossa, então, a gente... Isso, tanto no YouTube quanto no Teams, a gente atendeu aí... Você formou quase 300 professores. Então, isso é muito gratificante. Obrigada. A gente agradece imensamente. Aí, a gente deixa você fazer seu fechamento. Obrigada, Eliandra. Eu que agradeço. Nossa, para mim sempre é um prazer, né? Eu adoro trabalhar com professor, vocês sabem disso. Falo pra caramba. Eu sou toda quietinha, mas eu falo pra caramba, né? Eu sou quietinha, não, eu sou tímida, na verdade. Eu tô sem a câmera, não sei por quê. E computador. Eu parei já de apresentar.
Só lembrando, o link acho que o Josafá colocou, né? Não se esqueçam de fazer o apontamento da presença. Coloquem sugestão, assim, como vai dar continuidade, é importante que vocês coloquem, se vocês querem alguma coisa mais precisa com relação a algum assunto, dá tempo da gente fazer para a semana que vem também. A outra, desculpa, vai pular um, né? Então vai ter continuidade, sim, a gente vai dar uma continuidade. Eu realmente não teria como fazer só em uma TPC com 2, na verdade, tá? Então eu agradeço imensamente vocês. Se tiverem dúvida, pode chamar. No final da apresentação tem o link também, eu vou pedir para o pessoal das áreas mandarem para vocês o PowerPoint, tem o link também da avaliação. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Eliandra, novamente. E até a próxima TPC da DE, né? Agora vocês ficam com a TPC da EFAP. Obrigada. Tchau, Amada.